Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos fazer alguns estudos bíblicos do livro de Salmos, para vocês dormirem tranquilos. O Salmo 4 é uma oração de Davi em meio às dificuldades. Nele, vemos que mesmo diante dos problemas, é possível confiar em Deus, ter paz e descansar. Hoje, vamos refletir sobre esse salmo de maneira simples e prática para a nossa vida. No primeiro versículo do Salmo 4, diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa clamando a Deus, pedindo resposta e misericórdia. Ele reconhece que já foi ajudado antes e sabe que Deus continuará ouvindo. Quando enfrentamos problemas, devemos lembrar que Deus nos ouve e Ele cuida de nós. Devemos orar com fé, sabendo que Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Já no segundo versículo diz assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi percebe que muitas pessoas estão buscando coisas que não têm valor, riquezas, fama e mentiras. Ele entende que isso não traz felicidade verdadeira. Muitas vezes, as pessoas colocam sua confiança em coisas passageiras, dinheiro, status, reconhecimento. Mas a verdadeira segurança vem de Deus. Devemos buscar aquilo que tem valor eterno e não ilusões. O terceiro versículo está escrito assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi lembra que Deus cuida dos seus filhos e ouve suas orações. Quem busca viver de maneira justa pode confiar que Deus está ao seu lado. Se estamos caminhando com Deus, podemos ter certeza de que Ele nos escuta. Quando enfrentamos dificuldades, não estamos sozinhos. Agora o versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aqui, Davi nos ensina que, mesmo quando ficamos irritados ou preocupados, não devemos deixar que isso nos leve a pecar. Ele aconselha a refletirmos e descansarmos. Todos enfrentamos momentos de raiva e ansiedade, mas devemos entregar isso a Deus. Antes de tomar decisões impulsivas, devemos orar, refletir e confiar que Deus tem o controle. Versículo 5 diz assim: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi lembra que a verdadeira fé não é apenas dizer que confia em Deus, mas agir de acordo com essa confiança. Nossa vida deve refletir nossa fé. Não basta apenas dizer que confiamos em Deus. Precisamos demonstrar isso através de nossas atitudes e decisões. E não devemos esquecer que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Como diz Salmo 51, versículo 17. Os versículos 6 e 7 diz assim: Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Muitas pessoas buscam a felicidade no dinheiro, em jogos, nos prazeres da vida. Mas Davi declara que a verdadeira alegria vem do Senhor. O mundo ensina que a felicidade está no que temos, mas a Bíblia ensina que a verdadeira alegria está em Deus. Quando temos a presença de Deus, temos uma paz e alegria que nada pode tirar. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi encerra o salmo declarando que pode dormir em paz, porque confia que Deus está cuidando dele. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos descanso. Não precisamos carregar o peso da ansiedade, pois sabemos que Deus está no controle. Nona conclusão. O Salmo 4 nos ensina que Deus ouve nossas orações e cuida de nós. O mundo busca felicidade em coisas passageiras, mas a verdadeira alegria vem de Deus. Precisamos confiar no Senhor e descansar nele. Desafio para hoje. Antes de dormir, ore e entregue todas as suas preocupações a Deus. Confie que Ele está cuidando de tudo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E aí, pessoal? Hoje eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. A gente vive num mundo cheio de desafios, incertezas e medos, né? Em momentos difíceis, todos nós buscamos um lugar seguro, um refúgio onde a gente possa descansar e encontrar paz. O Salmo 91 revela que esse refúgio existe, e ele está em Deus. Vamos mergulhar fundo na promessa do Salmo 91 e descobrir como viver sob proteção divina todos os dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar significa permanecer, ficar firme. Não basta procurar Deus só na hora do aperto. A gente precisa viver na presença dele continuamente. Quem escolhe andar com Deus, encontra descanso, sabendo que está protegido. Segurança de verdade não é ter uma vida sem problemas, mas é estar perto do Senhor. Quando a gente faz dele o nosso refúgio, a gente encontra paz mesmo no meio do caos. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Muitas vezes a gente enfrenta perigos que nem percebe. O laço do passarinheiro representa as armadilhas do inimigo, situações que querem nos pegar e nos afastar de Deus. A peste perniciosa simboliza ameaças inesperadas, crises, doenças, dificuldades que aparecem do nada. O Salmo 91 ensina que Deus nos livra antes mesmo da gente perceber o perigo. Ele nos guarda das ciladas e nos protege do mal, mesmo quando não vemos o que está acontecendo ao nosso redor. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Que imagem forte, né? Significa que o amor dele é cuidadoso, pertinho da gente, seguro. Debaixo das asas de Deus não tem espaço para medo. O amor dele nos cobre, nos sustenta e nos protege. Ele não só nos livra do mal, mas também nos abraça e nos dá paz. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. As dificuldades podem nos cercar, mas quem confia em Deus não precisa ter medo. Não significa que não vamos enfrentar batalhas, mas nada pode nos tocar sem a permissão dele. Deus é soberano e cuida dos seus filhos. Mesmo quando tudo parece desabar, a proteção dele é real. Ele nos sustenta e nos guarda no meio das adversidades. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão e a serpente simbolizam inimigos espirituais, dificuldades, tentações e desafios que querem nos derrubar. Mas Deus nos dá autoridade para vencer. Quem confia no Senhor não vive na derrota. Ele nos fortalece para enfrentar qualquer situação e nos capacita para superar as adversidades. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
A proteção de Deus está disponível para quem se apega a Ele. Essa promessa não é para quem só procura Deus na necessidade, mas para quem escolhe amá-lo e confiar nele o tempo todo. Quem anda com Deus recebe livramento, cuidado e segurança. Ele nos coloca num lugar seguro, onde nada pode nos derrubar. O Salmo 91 é um convite para viver uma vida de confiança em Deus. A gente não precisa viver com medo, preocupado com o que pode acontecer. Quando a gente faz do Senhor o nosso refúgio, a gente encontra paz e segurança. Se você quer viver sob essa proteção, busque a Deus todos os dias. Faça dele o seu esconderijo, o seu lugar de descanso. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixa aqui nos comentários qual parte do Salmo 91 te tocou hoje. E que Deus te abençoe. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos, incompreendidos ou até mesmo insignificantes? Em um mundo onde somos julgados pela aparência, pelo sucesso ou pelo que temos, há momentos em que nos perguntamos: será que alguém realmente me conhece de verdade? Será que minha vida tem algum valor? Mas hoje quero te apresentar uma verdade poderosa. O Criador do Universo conhece você por completo. Está sempre com você e tem um plano perfeito para a sua vida. O Salmo 139, escrito por Davi, nos revela 3 verdades sobre Deus que precisam transformar a nossa maneira de viver. Primeiro, Deus te conhece profundamente. Salmo 139, versículo 1 a 6. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus não nos conhece de maneira superficial. Ele conhece nossos sentimentos, nossos medos, nossas fraquezas e até mesmo aquilo que tentamos esconder. A sociedade nos ensina a usar máscaras. Tentamos parecer fortes quando estamos fracos, felizes quando estamos tristes, mas diante de Deus não há necessidade de fingir. Ele sabe o que se passa no mais profundo do nosso ser. Ele sabe das noites em que choramos sem ninguém ver. Ele entende nossos questionamentos, nossas incertezas, nossos desejos. E o mais maravilhoso é que, mesmo conhecendo tudo sobre nós, Ele nos ama incondicionalmente. Segundo, Deus nunca te abandona. Salmo 139, versículos 7 a 12. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Muitas vezes achamos que Deus está distante. Quando enfrentamos lutas, nos perguntamos: será que Deus me abandonou? Mas Davi nos lembra de uma verdade poderosa: não há lugar onde Deus não esteja. Se estamos vivendo momentos de alegria, Deus está conosco. Se estamos atravessando um vale de dor, Deus continua ao nosso lado. Jonas tentou fugir da presença de Deus e acabou dentro de um peixe. Elias se escondeu em uma caverna com medo, achando que estava sozinho, mas Deus estava lá. Hoje talvez você esteja se sentindo longe de Deus. Talvez você tenha caído, cometido erros e ache que Deus se afastou de você. Mas eu quero te dizer, Ele continua te amando. Ele continua ao seu lado, esperando que você volte para Ele. Não importa onde você esteja, Deus está com você. Terceiro, Deus te criou com propósito. Salmo 139, versículos 13 a 18. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Talvez você já tenha se perguntado: por que estou aqui? Minha vida realmente tem valor? O mundo tenta nos convencer de que somos apenas um acidente, fruto do acaso. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Fomos formados pelas mãos do Criador. Antes mesmo de nascermos, Deus já havia escrito nossa história. Ele te fez com um propósito único. Você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Se você está respirando, é porque Deus ainda tem algo para fazer através da sua vida. Quarto, Deus quer transformar o seu coração. Salmo 139, versículos 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Davi termina esse salmo com uma oração sincera. Ele pede que Deus examine seu coração e o guie pelo caminho certo. Essa deve ser a nossa oração também. Quantas vezes estamos andando em caminhos que não agradam a Deus? Quantas vezes permitimos que sentimentos errados dominem nosso coração? Hoje, Deus está nos chamando para uma vida de entrega. Ele quer nos guiar, nos restaurar, nos conduzir pelo caminho eterno. Conclusão. O Salmo 139 nos ensina 3 verdades transformadoras. Deus te conhece. Ele sabe tudo sobre você e ainda assim te ama. Deus nunca te abandona. Não importa onde você esteja, Ele está ao seu lado. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é um erro, você foi criado para algo maior. E a pergunta que fica é: você está disposto a viver essa verdade? Se você sente que precisa voltar para Deus, se deseja se render ao seu amor e permitir que Ele guie sua vida, ore e entregue seu coração a Ele. Apelo final. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus tem um plano para a sua vida e Ele está te chamando para mais perto dele. Se sentindo preso, afogado em um ciclo que parece não ter fim, você não está sozinho. Muitas pessoas lutam contra hábitos e desejos que parecem controlar suas vidas. Mas a boa notícia é que existe esperança. A Bíblia oferece uma mensagem poderosa de liberdade e transformação. É sobre experimentar uma mudança profunda e duradoura que vem da conexão com Deus. Ele quer te ajudar a se libertar dessas correntes e a dar um passo em direção a uma vida com propósito e alegria. Essa jornada é sobre redescobrir quem você é em Cristo. Você não é definido por suas lutas. Você é um filho de Deus, digno de amor e capaz de coisas incríveis. A palavra vício pode ser relativamente nova, mas a Bíblia tem muito a dizer sobre as lutas com o autocontrole, desejos nocivos e o distanciamento de Deus. Se você luta contra substâncias, comportamentos ou padrões de pensamento que parecem estar fora de controle, a Bíblia oferece uma sabedoria eterna para guiá-lo rumo à liberdade. Pense na Bíblia como uma carta de amor de Deus, oferecendo orientação e apoio para todos os aspectos da sua vida. Ela é repleta de histórias de pessoas que enfrentaram desafios, cometeram erros e até se rebelaram contra Deus. No entanto, em meio a tudo isso, o amor dele permaneceu constante e ele ofereceu um caminho para a redenção e restauração. Lembre-se, a Bíblia não existe para te condenar, mas para te guiar em direção à cura e à plenitude. Deus te criou com um propósito. Ele te projetou para a liberdade. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: "Tudo me é permitido, mas nem tudo convém." Esse versículo nos lembra que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas viver de uma maneira que honra a Deus e nos permite experimentar o melhor que Ele tem para nossas vidas. É hora de se libertar das mentiras que dizem que você está preso ou que nunca mudará. Abrace a verdade. Você foi criado para a liberdade. Significa admitir que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus. Quando nos apresentamos a Deus com um coração humilde, reconhecendo nossa necessidade dele, Ele é fiel em nos encontrar com graça e misericórdia. A confissão não é remoer nossos erros, mas trazê-los à luz e permitir que Deus os cure. É fácil se sentir impotente diante de um desafio, mas a Bíblia nos lembra que a verdadeira força é encontrada em Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Quando confiamos em nossa própria força, estamos fadados ao fracasso. Mas quando nos conectamos ao poder de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Este versículo ilustra lindamente que nossas fraquezas não nos desqualificam do amor ou do poder de Deus. Então, não tenha medo de admitir suas fraquezas a Deus. Peça a Ele a força que você precisa para superar suas lutas. Superar hábitos e desejos nocivos é uma jornada, não uma solução rápida. Romanos, capítulo 12, versículo 2.
nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Comece identificando os gatilhos que o levam a se envolver em comportamentos prejudiciais. A oração é essencial. Converse com Deus honestamente sobre suas lutas e peça a Ele força para resistir à tentação. Cerque-se de pessoas que te apoiam e que irão te encorajar em sua jornada. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos incentiva: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Evite situações e pessoas que te tentam a tropeçar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus nos deu um presente poderoso, o Espírito Santo, para nos capacitar a viver vidas que lhe sejam agradáveis. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo é nosso ajudador, nosso guia e nossa fonte de força enquanto buscamos superar nossas lutas. Quando você se sentir tentado ou desanimado, lembre-se de que o Espírito Santo está sempre com você. Ele pode te dar a força para dizer não à tentação e a sabedoria para fazer escolhas saudáveis. Não se trata de lutar com suas próprias forças. Trata-se de se render ao poder transformador do Espírito Santo. A jornada para a liberdade é um processo de entrega. Entregar nossa vontade à vontade de Deus, nossos desejos aos seus desejos e nossas vidas ao seu controle amoroso. Isso não significa que nos perdemos. Significa que encontramos nosso verdadeiro eu nele. À medida que nos entregamos ao poder transformador de Deus, começamos a experimentar a vida abundante que Ele promete. Esta vida é marcada por paz, alegria e liberdade das coisas que antes nos prendiam. É uma vida de propósito e significado, sabendo que somos amados incondicionalmente pelo Deus que nos criou. Escolha hoje entregar suas lutas a Deus e abraçar seu incrível amor. Compartilhe suas lutas, peça orações e busque apoio. Há força na comunidade e Deus pode usar outras pessoas para te encorajar e te erguer em sua jornada. Se você foi inspirado por esta mensagem, compartilhe-a com outras pessoas que possam estar lutando. Sua história pode ser exatamente o que encoraja outra pessoa a encontrar esperança e liberdade em Cristo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Dá-me de ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje, quero compartilhar com vocês algumas das maiores lições de vida que a Bíblia nos ensina. Essas verdades sagradas nos ajudam a viver com propósito, fé e amor. Então, prepare o seu coração, abra sua Bíblia e venha comigo nesta jornada espiritual. A primeira e mais importante lição que aprendemos na Bíblia é sobre o amor. Jesus nos deixou esse mandamento poderoso em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas nos dá força e direção. E amar o próximo como a nós mesmos significa agir com compaixão, paciência e generosidade. Pergunte-se: como posso demonstrar mais amor em minha vida hoje? A vida é cheia de desafios, mas a Bíblia nos ensina a confiar plenamente no Senhor. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, devemos confiar que Ele está no controle. Você já passou por momentos difíceis e só depois percebeu que Deus estava guiando tudo? Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 4, Paulo nos ensina: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus, o Rei dos Reis, lavou os pés dos discípulos como exemplo de humildade e serviço. Como podemos seguir esse exemplo? Talvez ajudando um vizinho, perdoando alguém ou sendo mais atenciosos com aqueles que nos rodeiam. Nenhum de nós está imune às dificuldades da vida, mas Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina algo profundo. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Jó é um exemplo poderoso de paciência. Ele perdeu tudo, mas permaneceu fiel e foi grandemente restaurado por Deus. Como você pode exercitar a paciência e confiar mais em Deus hoje? A oração é a nossa comunicação direta com o Pai. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você sente ansiedade, medos ou insegurança, entregue tudo a Deus em oração. Ele ouve e responde no tempo certo. O poder do perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14, nos lembra: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Guardar mágoas nos impede de viver em paz. O perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. Há alguém que você precisa perdoar hoje? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos orienta: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que quando colocamos Deus como prioridade, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Como podemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas decisões? A esperança da vida eterna. Por fim, uma das maiores promessas da Bíblia é a vida eterna com Deus.
João capítulo 3, versículo 16, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa caminhada cristã não termina aqui. Temos a esperança da glória eterna ao lado do nosso Senhor. Meus amados irmãos, essas são algumas das preciosas lições que a palavra de Deus nos ensina. Mas de nada adianta apenas ouvir. Precisamos viver essas verdades no nosso dia a dia. O que você pode fazer hoje para demonstrar amor, confiar mais em Deus, perdoar, servir e buscar o reino em primeiro lugar? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, Deus tem grandes planos para a sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você. Agora, antes de finalizar, vamos ler o Salmo 7, uma poderosa oração de Davi, para que você possa dormir tranquilo. Que Deus te abençoe e tenha bons sonhos. Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo. Antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os rectos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.